A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para dar novamente a sequência em nossa lição, agora no tópico 3, que fala confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Que lindo, né, amados? A gente ter a restauração de Deus. Nós sabemos que confessando os nossos pecados, confessando as nossas culpas diante de Deus, temos essa maravilhosa graça que é a restauração de nossa cura e a nossa restauração cura tanto espiritual como a nossa restauração também por completo de corpo, alma e espírito. E a gente sabe, né, que tudo vai convergindo para a gente, hoje em dia, tem a relativização do pecado, onde tudo é normal. O que é pecado para você pode não ser pecado para mim, e o que é pecado para mim pode não ser pecado para você, e fica tudo relativizado. Mas não, a palavra de Deus não diz, não nos ensina assim. Pecado é pecado, pronto, acabou. Quer você goste, quer não, quer eu goste ou não, pecado, errar o alvo, é transgressão contra Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Está lá em Salmo 51, 3, versículo 4, e Mateus capítulo 9, versículo 2 a 6. De Davi, a gente já sabe a confissão que Davi fez e toda a sua fala com o Pai. E aqui no capítulo 9 de Mateus, que leva um paralítico ali para ser curado por Cristo, e Jesus fala assim: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados, versículo 2. E o versículo de número 6 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então a gente sabe que tudo converge para a confissão de pecado, tudo vai convergir, vai nos direcionar a reconhecer que somos pecadores, a reconhecer que somos transgressores da lei de Deus, da palavra de Deus, que mas precisamos confessá-lo, precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos estar cientes que precisamos desse favor, dessa graça tão infinita, tão poderosa, tão abençoadora, tão expansiva para a nossa vida, para termos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, uma vida de pleno discernimento do Espírito Santo, para nos direcionarmos para onde quer que devamos ir, segundo a vontade dele, é claro. E olha só que o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados são perdoados. Também ele falou isso. Os teus pecados te são perdoados. Está lá em Lucas 7,48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas. Nosso Pai, né? Ele o Pai, era Pai de Jesus e nosso Pai também. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, na mesma proporção que eu quero o perdão do Pai, é a mesma proporção que eu devo perdoar aquele que me ofende, aquele que me oprime, aquele que me prejudica. Como é que eu quero que Deus me perdoe se eu não perdoo o meu próximo? Como é que eu quero que Deus me abençoe se eu não abençoo o meu próximo? Como é que eu quero algo de Deus se eu não estou disposto ali a ajudar o meu próximo, não estou disposto a abrir mão de algo para o meu próximo? Fica difícil eu querer o perdão de Deus se eu não consigo liberar o perdão para o meu próximo, para o meu irmão, para a minha irmã, o meu amigo, o meu filho, enfim, meus amados. É necessário que aquele que se parece com Cristo, ele tenha na sua vida essa característica do perdão, do amor, da misericórdia, da compaixão, que sempre foi a marca de Cristo quando estava aqui como homem andando na terra. Em 1 João 1, lemos que o nosso pecado deve ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar o pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
mediante a sua obra no Calvário. Então, é uma prerrogativa, é um dos distintivos de Deus é perdoar pecado. Ele é amor, ele é amor. Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Ele é a própria personificação do amor na pessoa de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que se nós queremos o perdão de Cristo, nós queremos o perdão de Deus, e nós temos um advogado que é Cristo, então é a ele que temos que nos recorrer. Claro, você não está se esquecendo de Deus, você não está se esquecendo do Espírito Santo, mas a pessoa, o advogado, Jesus está aqui nesse momento como nosso advogado. Então, ele está aqui para nos advogar, ou seja, está a nosso favor diante de Deus para quê? Para perdoar os nossos pecados e nós termos o quê? O caminho da cura e da restauração através do poder de Deus, através de Deus, experimentarmos a alegria, experimentarmos o refrigério, experimentarmos a doce presença do Espírito Santo, a doce comunhão do nosso Consolador, a doce presença do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ponto 2. Alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Olha, irmão, foi forte, forte mesmo. Eu vou repetir. Lembra que ocultar o pecado é decidir, irmão, por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Então, eu deixar de confessar, eu ocultar o pecado, remete-me que eu estou trilhando, ou seja, eu estou querendo seguir aquele caminho. Não, eu quero seguir o caminho do pecado. Eu quero continuar ocultando o meu pecado. Eu quero continuar trilhando este caminho. Eu quero, quase que a pessoa está querendo dizer, não, eu quero sofrer. Eu quero continuar sofrendo. Eu quero continuar no sofrimento espiritual e emocional. E diversas coisas, amado, vai englobando. Às vezes eu não quero aqui fechar um diagnóstico. Às vezes depressão. Não que esteja fechando o diagnóstico. Vou repetir mais uma vez. Às vezes depressão, consequência de não liberar perdão, de consequência de esconder pecado e não confessar o pecado diante de Deus. Consequência espiritual, a pessoa não consegue crescer espiritualmente, a pessoa não consegue desenvolver o seu lado espiritual, a sua comunhão com Cristo, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a palavra de Deus, não consegue fazer nada, amados. Por quê? Porque não quer e porque está escondendo algo, está colocando pecado, colocando sujeira, transgressão para debaixo do tapete. E o emocional também fica comprometido e às vezes até doenças físicas acabam comprometendo a vida dessa pessoa. Isto é um ponto que eu estou colocando entre parênteses aí, não estou fechando um diagnóstico, dizendo a depressão, a doença é consequência disso. Não, pode ser um dos fatores que venha a se ocasionar isso na vida do cristão. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão do pecado, vive uma vida mais leve. É verdade, irmão. Vive uma vida mais leve, mais sadia, sem opressão, sem nada de lhe acusando, sempre o Espírito Santo lhe ajudando, sempre o Espírito Santo lhe auxiliando, lhe dando paz de espírito, lhe dando refrigério. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Sabe o que desfrutar, irmão? É saborear as misericórdias de Cristo. Aqui no norte, eu vou até brincar, aqui no norte a gente temos um fruto maravilhoso chamado açaí, e a gente às vezes degusta ele com farinha de tapioca ou farinha d'água, com peixe frito, com um limãozinho, uma pimentinha, uma delícia, amados. E a gente toma e desfruta daquele fruto sagrado, daquele fruto abençoado que tem aqui, e diversas outras comidas que existem no Brasil aí, que às vezes você gosta dando um pão de queijo, junto com um refrigerante ou um suco, sei lá, de morango, e enfim, tem diversas coisas que as pessoas, que nós gostamos, que saboreamos, mas não estou dizendo que seja isso, mas
com desfrutar das misericórdias de Deus, ficar saboreando a nossa doce, a comunhão que nós temos com Ele, é desfrutar do favor dEle, da presença dEle, saber que Ele nos ouve, saber que Ele nos orienta, saber que Ele está conosco, saber que o Espírito Santo está habitando em nós, e que Ele não saiu de nós, que está sempre lado a lado andando conosco. Nós não estamos andando sozinhos nessa caminhada cristã, nessa jornada que nós estamos trilhando rumo ao céu, como diz a revista do trimestre, que fala sobre uma jornada, né? Que fala a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Não estamos sozinhos, temos a presença do Espírito Santo. Então, desfrutamos da presença de Deus a partir de tudo isso. Não há mais nada consolador que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Veja bem, reconciliação só vai conseguir por meio de Jesus Cristo. Não há outro Deus, não há uma outra deusa, nada. É somente através da reconciliação, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, é que temos o religar e a reconciliação com Deus, para perdão dos nossos pecados, para refrigério de nossa alma, para a restauração da nossa vida, da nossa comunhão com Ele. Está lá em 2 Coríntios 5,18. Vamos lá. 2 Coríntios 5,18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação através da pessoa de quem? De Cristo, para a nossa vida. Conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as maldades do meu pecado. Então, amados, vamos ficar por aqui com a nossa leitura e vamos para a conclusão. Daqui a pouco voltaremos novamente com a nossa conclusão